chamar a correspondente Meio Norte em Brasília, Cíntia Lages. Aí está a Cíntia. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, aos colegas que estão aí no estúdio e na Rádio Jornal. E eu quero começar, Cíntia, com a chegada do avião da FAB com repatriados brasileiros que você trouxe com exclusividade, em primeira mão, aqui no Grupo Meio Norte de Comunicação. Você acompanhou aí a chegada deles, como é que foi? Isso, foi cheio de emoção. O voo chegou durante a madrugada, é o primeiro voo dessas leva de 6 aeronaves da Força Aérea Brasileira. Trouxe 211 brasileiros. Esses brasileiros, dentre eles havia padres, pastores, empresários, artistas plásticos e muitos turistas religiosos. Eu acompanhei desde os preparativos para receber os repatriados até o momento em que eles chegaram e decolaram, uma parte deles, 104, para o Rio de Janeiro, depois dos procedimentos alfandegários. A gente tem uma reportagem contando toda essa história, inclusive a chegada dos piauienses que também estavam emocionados. A movimentação na base aérea de Brasília começou ontem à noite e seguiu pela madrugada com os preparativos para a chegada dos brasileiros repatriados. Antes disso, a palavra do governo de que ninguém ficará para trás. Com o Ministério da Defesa, com o Comando da Aeronáutica, para tentar nosso objetivo é trazer todos de volta. 14 horas depois de ter decolado do aeroporto de Ben Gurion, em Israel, o voo 2901 da Força Aérea Brasileira pousou. O avião que pousou na base aérea de Brasília às 4 horas e 7 minutos é apenas o primeiro. Os 6 que devem trazer 900 brasileiros até o próximo sábado na missão de repatriação, voltando em paz. Mas existem 2.500 que ainda aguardam repatriação. A grande dificuldade é trazer de volta em segurança os 50 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza, maior área de conflito em Israel. O primeiro casal a desembarcar exibia a bandeira brasileira. São os primeiros a desembarcar. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para descer as escadas. Essa aeronave é a maior operada aqui pela FAB, tem uma capacidade para 220 passageiros, mas estão vindo aí 211 passageiros. Tem gente descendo ali também pela outra porta ali, olha só, a porta traseira, mais gente descendo aqui já mais rapidamente. Na pista tem ambulâncias para o caso de alguma necessidade. Os passageiros desciam rapidamente, mas dava para ver a felicidade deles. Em seguida, eram direcionados para os procedimentos de alfândega. Um casal de piauienses que estava no voo da FAB fez um relato emocionado dos últimos dias de tensão e espera em Jerusalém. Ficamos 2 dias só rezando e esperando a hora de chegar para vir para o Brasil de volta. Eu agradeci a Deus, porque os momentos lá foram bem assim, sacrificantes, né? E todo mundo muito apreensivo. Mas a gente estando com Deus, as coisas melhoram e a paz chega. Muita emoção, muita alegria, felicidade imensa. A gente decidiu o cansaço, tamanha alegria. Parte dos brasileiros repatriados hoje permaneceu em Brasília. Outros 110 seguiram para o Rio de Janeiro, nesta aeronave que partiu por volta das 7h40 da manhã. Já aqueles que se destinam a outros estados receberam a notícia de que a Companhia Aérea Azul doaria as passagens deles. Agora, a preocupação do governo federal é negociar o retorno em segurança daqueles brasileiros que estão na faixa de Gaza. Nós estamos nesses primeiros 5 voos para Tel Aviv.
e a partir, podendo até, se tivermos abertura, trazer o pessoal logo possível, dependendo dessa nossa negociação com os nossos embaixadores, nossos serviços militares e com, logicamente, os países envolvidos nesse resgate. Olha, Amadeu, a gente viu que esse número de brasileiros na faixa de Gaza subiu. A gente tinha conhecimento de 20, depois subiu para 25, e a embaixadora Maria Laura, que estava ontem representando o Mauro Vieira, que é o chefe do Itamaraty, ela falou em 50 brasileiros. Está muito difícil conseguir negociar para que eles possam deixar aquela região em segurança. Bem, vamos atualizar a guerra com a reportagem da Solange Souza sobre a escalada do conflito com o contra-ataque de Israel contra Gaza. Na manhã do 5º dia do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, o exército israelense mantém fortes bombardeios em Gaza, onde a energia acabou depois que Israel cortou o fornecimento de luz, gás e água no território. Os mísseis disparados por Israel contra a faixa de Gaza mataram 9 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. As mortes ocorreram em decorrência dos ataques que destruíram várias casas. Na avaliação da ONU, tanto o Hamas como as forças israelenses devem ser questionadas sobre as ofensivas militares. A ONU fez um apelo para que o Hamas liberte os reféns israelenses e condenou os ataques contra civis em território de Israel. As consequências dos contra-ataques aéreos retaliatórios de Israel em Gaza, depois dos ataques sem precedentes do Hamas no fim de semana, podem ser vistas em imagens de satélite capturadas nesta terça-feira pela Maxar Technologies. A primeira imagem mostra a fumaça crescente de um ataque aéreo israelense perto do Mar Mediterrâneo, no nordeste de Gaza, perto do bairro de Atatra. As forças de defesa de Israel afirmaram que os ataques aéreos visam apenas a infraestrutura e as operações do Hamas. A próxima imagem mostra edifícios residenciais na parte oeste da cidade de Gaza, cobertos de cinzas e fuligem, depois dos ataques aéreos de Israel. Já a terceira imagem mostra uma área logo ao norte, proporcionando uma vista do distrito de Rimal, na cidade de Gaza. O movimento pró-iraniano Hezbollah assumiu nesta quarta-feira a responsabilidade por novos disparos de mísseis que partiram do sul do Líbano contra Israel, afirmando que agiu depois que 3 dos seus milicianos foram mortos na segunda-feira por bombardeios israelenses. Em um comunicado, a poderosa formação xiita afirmou ter mirado com mísseis guiados em uma posição israelense em frente à aldeia fronteiriça libanesa de Daira, em resposta às agressões sionistas que segunda-feira causaram a morte de 3 dos membros do Hezbollah. Esse é um ingrediente nitroglicerina pura da guerra, que é a entrada do Hezbollah contra os sionistas de Israel, porque até agora está restrito. É assim, segundo o Hezbollah, foi atacado, retaliou numa proporção semelhante. O que se espera, a torcida, é para que isso não escale, porque o Hezbollah é muito maior do que o Hamas. Talvez não tão sanguinário, mas tem muito mais poder bélico, homens, armas, enfim. Cíntia, e o presidente Lula se manifestou em defesa dos inocentes da guerra, as vítimas mais flagrantes, as crianças. Isso, Amadeu. Antes eu só queria complementar a informação sobre essa missão de repatriação, que já é considerada de muito sucesso, tanto que o presidente do Chile, Gabriel Boric, pediu ajuda ao presidente Lula para também repatriar os chilenos. É considerada a maior operação de repatriação da história da Força Aérea Brasileira e devido ao sucesso das aeronaves. Até o sábado, todos os dias, uma aeronave
vai decolar do Brasil. Bom, em relação ao post do presidente Lula, ele fala de uma forma um pouco mais pesada, né, um pouco mais contundente em relação ao Hamas. Ele faz um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que já teria respondido, aliás, e à comunidade internacional, para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Aí ele fala, né, que a parte importante é o motivo da publicação: crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. Aí diz que é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E segue, uma publicação bastante longa, a do presidente Lula. E o Antônio Guterres teria entrado em contato já com o embaixador brasileiro para dizer que tinha gostado muito dessa publicação, da iniciativa, e que iria recomendar que o Conselho de Segurança da ONU pudesse acionar nesse sentido, ser acionado nesse sentido. Tem imagens ao vivo da faixa de Gaza, imagens da nossa France Press, a agência France Press, que tem parceria com o Grupo Meu Norte de Comunicação, e aparentemente com redução dos bombardeios de Israel, porque os números da guerra nesse momento apontam 2.300 pessoas mortas, um pouco mais de 1.000 do lado de Israel e 1.000 do lado da faixa de Gaza. E há um pedido no mundo, Ari, para que Israel autorize corredores humanitários e evite, não sei se isso é possível, evite os bombardeios em áreas civis. Problema, Amadeu, é que a faixa de Gaza é uma faixa territorial do tamanho de 1/3 de São Paulo. 1/3 de São Paulo. E lá estão mais de 2 milhões de habitantes. Então é uma verdade, Ari, vamos lá, a faixa de Gaza é do tamanho de Fortaleza. Isso, a faixa de Gaza é maior que Teresina, assim, não muita coisa. É como se fosse a cidade, só que aqui lá é mais densamente povoado. É uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Então, e Israel não deixava, controlava com muito rigor a saída e entrada dos palestinos que moram na faixa de Gaza. E o Egito, do outro lado, do lado da África, também com as fronteiras fechadas. Então, lá era considerada a maior prisão a céu aberto do mundo. E agora é a maior prisão a céu aberto do mundo, bombardeada duramente por Israel. Essas pessoas não têm para onde fugir, não tem bunker lá. Elas têm que rezar para não serem mortas. Agora, esse apelo do Lula, esse apelo do Lula é importante. Ari, sim. E mais um detalhe, os números divulgados pelos dois lados e pela imprensa, pela ONU, ok, a gente tem que respeitar. 1.100 de Israel, pouco mais de 1.000 já do lado do Hamas. Mas não dos palestinos. Mas, sinceramente, não dá para você dizer. A contagem dos mortos aí na faixa de Gaza, ela é muito aleatória nesse momento. E essa fala do Lula, do presidente Lula, ela é muito importante. Mas para ela ser efetivada, para ela ser colocada em prática, é preciso criar corredores de saída dessas crianças com suas famílias. Por quê? Porque lá não tem como você separar criança de adulto. Na prática, as crianças estão tão expostas e vulneráveis quanto os adultos, até porque elas não vão ficar num lugar em que Israel vai dizer, não, aqui é a área das crianças, ninguém vai bombardear. Isso não existe. Então, a solução que o presidente sugeriu enseja esses corredores humanitários. E tem uma boa notícia, né? O chanceler Mauro Vieira, do Brasil... Assim, Ari. Pronto, pois isso.
Em relação ao Egito, é a próxima né? pergunta que eu vou fazer para a Cíntia. Cíntia, sobre brasileiros em Israel, brasileiros na faixa de Gaza. Primeiro, está confirmado que há brasileiros entre os reféns do Hamas? E segundo, quais são as providências do Itamaraty para o resgate de brasileiros que estão na faixa de Gaza? Segundo o embaixador